Então, coloquializar algumas questões perante a fé implica compreender ou, né, ao longo do tempo, o que é que está errado, o que é de fato maior terror, o maior milagre, independente de coisificação que reage a justificar os milagres absurdamente sustentados, substanciados, com margens de inedificação constante, né? Quem são os problemas abertos da física, a quem justifica causa e efeito corporal perante, né, anteceder, né, inconveniência ou condição convidado e não necessariamente, a quem vira desconvite, a quem vira convite, se percebendo ou se intitulando e não necessariamente natural, desnatural, deficiente, acelerado, retardado, artificializado, né, naturalizado, desnaturalizado, sobre algumas condições em que momentos extratos de fé convidam ou justificam a quem está entre uma permeabilidade de transcendência, que num dado momento intersticial, espaço sideralizar, implica em você uniformizar uma categorização laica, ou mesmo que é uma condição ortodoxa sobre inédita, quando o que fizeram dizer que religião não tem política, imagine se não tivesse, né? E política não tem autorreligião aqui em paredes e desemparedamentos, que de fato, ou tipo, né? Antirreligião ou qualquer coisa, quem pergunte, porque resposta é ir e vir. Essa teoria não é de ninguém. Se eu pudesse mais roubava, ou já que eu não vou carregar, ou tentando algumas perguntas e respostas a quem justifique o outro. Por que eu não perguntei assim? Aonde está o erro? Estou bitolada a outro lugar, né? Significa não ter sido roubada, não estar roubando, se em estados de consciência ou aqui em essência justificar a naturalização a idiota, ou não percebe, ou está sobrando, ou não dá valor, não vê como um câmbio de compra e venda e roubo, né? Que é você apontar a verdade da radicalidade, que aqui convida uma síntese autopostulatório ou sobrepostulatório, que vem apontar como além de um dever de fato, que categorizaram como instâncias bachareláveis estratificadas como doutorandas, o que proclamou a medicina entre o milagre e entre a ressuscitação cardíaca, entre a quem apontar, né? Aquele humilde nem escrevia, nem falava, nem oralizava, né? Hoje está entre o infinitivo do verbo, né? A serestadia, né? Estadualização, a quem justifique masculino e feminino, quando a transcendentalidade e a elementaridade de fato convida você substanciar uma totalidade, que em que momento implica você encontrar o outro ou não necessariamente, ter o poder da criação, né? O que é toda a conjuntura coisificada, que é quem justifique reativas, né? Num dado momento, se alguém não te abre, tem um coração dentro, em que momento implica ver no outro a abertura do coração? A ausculta é algo de causa e efeito, né? As reativas internas, eu odeio sangue, eu odeio cadáver, tá morto-vivo, eu odeio caveira, mas então você se odeia? Esqueleto, tem umas condições tais, né? Aí eu não, pavor de sangue, não necessariamente, o que vira, você tem que ter algum autossegurançamento protecionista, de entender minuciosidades angulares perante a calibragem, como eu categorizei, autopadronizar ou precisar automatizar, mimetificar, né? Paranormalizar instâncias tais de num dado momento entre um correntismo agudo, cronicizar, desagudicizar, mesagonicizar essas questões perante a padronização, que num dado momento eu não me apontava física, o que seria astrofísica, o que seria gênio, o que era aquela educação física, o que era o fator da educação de agudos e crônicos entre títulos, quando você fala, mas aquele Mobral, e o que você está fazendo essa aula de tudo, em que momento vira rasa e profundidade, mas se você fez isso e isso, nem título você tem, e quem tem título ainda escolhe quem não tem, camufla entre ser o efetivo, fingir que não cobaia, o cobaia se autocobaiando, o multicobaiano, se pudesse mais eu faria. O que fizeram o Mobral, alfabetização, né, operarialidade e tal, mas que num dado momento é sempre o curioso, ou aquele que já bota a mão, que vira quem justificar
valor moral de título e não título, perante no fim tudo dá certo, se morre mesmo. A quem vira pilar de eternidade corrente, decorrente, infinitivo, né? Tem-se esse paradoxo, a quem justificar cientistas e não necessariamente, quando em algum tempo dizer que entre Bíblia ou referencialidade que convidava, mas visto isso, porque isso não cabe. E esse etiquetou assim, a gente foi até dado momento o que é protestantar e não necessariamente quando entre momentos de riqueza, não necessariamente paredes alavancadas, condições brilhosas, né, multimineralizadas, polidas, mas que tudo traz uma sistêmica muito profunda em termos de datação, de existencialidade, o que vira causa e efeito, né? O corpo casa sem o corpo, habitação que no chão não passa não necessariamente, paredes não necessariamente, igreja sem paredes, parede e corpo, monoteísta não é monoteísmo, religião não é religioso, cristão não praticante, evangelho, gospel sem transparência ou com rabaleira, a quem vira minuta de exclusão e inclusão subsistenciar a referencialidade entre o irrevogável sobre causa e efeito teórico, a quem justificar pró-instintividade, que entre crônicos agudos existe sempre uma busca, uma sustentabilidade perante a plenitude, que é você dizer as máximas que você come e você cataboliza não necessariamente sobre condições energéticas de capitalizar e descapitalizar as buscas de dizer, mas eu não estou fudendo agora, mas você está com a barriga cheia, o que é melhor, fudeu barriga cheia de filho não necessariamente, que momento vira câmbio de dizer que você empacota matéria-prima comerciável, né? Tá com a barriga cheia de filho, um tendo dois não necessariamente, é mais vantagem estar parasitário, a quem justifique não parasitário, simbiótico, herançar e dizer que num dado momento, seja criança de novo, se faça menos inteligente, grávido não é vantagem sobre isso, meio grávido, a quem a culpa do estupro, a quem justifica ativos e passivos, sobre todas essas condições, quando individualidade e a minuta criacionista entre pré-criacionismo, propriedades fundamentais, quando água, fogo, terra e ar e toda a truncagem perante animal, vegetal, mineral, sólido, líquido, gasoso, em que momento, né, atribuiu desqualificação quando integral, light, diet, né, diet da parte de quem, as camuflagens totais, carboidratos, lipídios, proteínas e todas as minuciosidades etiquetadas entre o que virou racionalidade vocacional, né, o paradoxo da imagem, a quem bem revela e diz que num dado momento eu tenho que ir a tanto e você não tem que ir a tanto, quem somos pelados e vestidos, e num dado momento Jesus está exatamente para quem tem pecado. Se não tivesse pecado, todos somos pecadores. Não. Então o que é num dado momento, né, algumas condições inconvenientes perante a receitualidade do vestido, doente a quem saudável, o que se faz preventiva, que se o conselho fosse bom, daria, vendia, infiel a todos, amor no cu do próximo, a quem justifique entre pais e filhos e não necessariamente, a quem Deus acima sobre a elementaridade, ou de fato pró-elementaridade, consagrada, em que momento ele destitui a sua imagem, ou multiperpetua a verdade da imagem sobre complexidades cegas, a quem se enxergue o outro, a apontar cego, observável, naturalizado, desnaturalizado, e entre a complexidade da Santíssima Trindade, quando de fato a quem justificar mudança de polos, partícula, onda, dualidades, questões minuciosas, a quem categoriza a racionalidade, não necessariamente, quando a espiritualidade e o ir e vir consagra a impostação de que a materialização de uns faz justificar a herança, faz depender a herança, faz não justificar, né, o que é esta paranormalização, que o ir e vir da verbo gerundicidade, que o correntismo vive e a luta para ir e voltar sobre as coisificações que implicam justificar o que é o cortar na carne, né? O que é atribuir derramamento de sangue, pejorativizado ou não pejorativizado, relações entre a sua barriga, sobrepor a barriga entre os bichos que se comem, o que vira o teste não acidentável que justifica pode continuar, o câncer vai ser curado, o pecado vai ser perdoado a quem menos doa, né? Coloque nisso morte, estupro, você gerou seu filho, tem que ir na cruz morrer,
ou fazer um joguete de morto-vivo, em que momento essa minuciosidade perpetuou o valor sobrenatural da Santíssima Trindade, que trouxe um dilema absurdamente complexo, absurdamente impossível, mas eu vi a possibilidade. Eu sou a possibilidade, eu sou a existência. E você proclamar perante Jesus e entre a redentorificação, a qualquer coisa, de frente e de trás é quem justifica o sexo raso não necessariamente, o amor pelo sexo não necessariamente, mas o valor moral de todas as coisas que num dado momento, por causa disso, abandonou a fidelidade, mas o outro tem um agudo que você esqueceu, mas eu estava fazendo isso por todo um crônico basal, que também era agudo, e por que você não me ajudou? Que é constantemente nem atravessar a rua, já ser enganado, já ser traído, e o tal da imagem em conta. Quem somos, né? Sobre o câmbio da imagem ao anticâmbio da imagem, né? Ser prostituto ou apontar o prostituto para cambiar e queimar o arquivo e ter um outro prazer perante um prazer que não se acreditava ou que cambiava, já que não gosta, aí que vou vender. Gosto, mas é muito relativo e não faz diferença, coisas que nunca fizeram parte de mim, ainda que eu utilizei todos os recursos reais de popularizar a fé, os valores morais se tornaram estratificados e eu venho para deserrar, meso-errar, né? Ainda que você não seja o observador, eu sou aquela pessoa que eu já só radicalizei campos não observados, que me impostaram uma fé muito sobreabduzível para radicalizar o meu fator pré-criacionista, antes de Cristo, multicriacionistas. Isso trouxe uma essencialidade comum. Se faça corrente, observe as coisas, como falam sobre isso, o que é dentro da sua casa, vai e volta nesse contexto, que estava se fazendo trabalho. Como assim, na rua pode, na rua não é, na rua é o imundo, se fez o imundo, e volta repetindo, se nem singularizou, e a quem a fila anda, né? Sobre todo um pacote e tal. Então eu sou um modelo real, eu não tenho que medir palavras, e o que eu fiz pela fé que não fazem, não toleram, não suportam, eu vim como anticristo a quem, peste olhai a quem, papa demônio, eu não fiz orgias embaixo da igreja, eu proclamei todos esses convites e desconvites, mas também não me importa não, até me enobrece, se dá uma brincada com a amostra, que se pudesse mais faria, correto? Então em que momento algumas plenitudes coisificadas, de fato é sempre fudendo. Sempre é o valor da plenitude, ainda que entre não fios, carbo zero, o que é você sobrecapitalizar condições para que se façam atemporalmente, entre distâncias, ainda que entre dezelos, você proclamar a boa nova do Evangelho e a soberania de ser uma deusa insubstituível, ainda que eu morra. Eu sou literalmente monoteísta, aquele monoteísta que eu acho que tentaram roubar, monoteísmo. Só aquela igreja que ainda não fizeram não. E eu faço igreja e anti-igreja da forma que eu quiser, e mesmo existe uma condição inteligente de apocalipsizar e não necessariamente de impor. Não é simplesmente ir embora e ninguém vai comer e pode se roubar ou precisa se fazer. De fato, eu tenho um convite exatificador que escalariza singularidades como comparações uniformizáveis para mesmo quem luta por uma sobrevivência. E está essa evangelização sistêmica com todas as possibilidades de ver que não é problema algum ou apontar dessa ou aquela maneira, mas a minuciosidade de entender o valor, que eu não aceito desacatar, e o controle sobre tudo isso, e a punição sobre tudo isso, exatamente porque eu sou absurdamente transparente e justificável. Eu não tenho fetiche de não poder mostrar que fizeram campos construídos, campos que datam, que convidam a poentes. Então me fez uma pergunta, virou uma resposta a ponto de um doutoramento, matemática, eu doei, eu fiz uma ação de graça, eu fui achada, eu fui interrevelada e eu auscultei frequencialidade subsistencial que me condecorei entre um silêncio, entre um presente, em datar uma temática. Eu fiquei muito encantada quando temáticas me sobrenaturalizaram. Eu falei, é de mim, mas não sou eu tão assim também não.
Estão falando para mim, estão falando anti mim, eu estou sendo julgada, não pejorativizada, eu estou julgando. Teve alguns momentos que eu fiquei muito chocada, ali em todas as temáticas, e tinha algumas coisas minuciosas, assimétricas, né? Ou você é levado ou descategorizado a uma condição de ninguém ou não necessariamente, macroatomizada como subatomizada, a ponto de você entender coisas vistas é um ponto comum, com grandezas absurdas. Então o que parecia não está escrevendo, não estou entendendo, como será babelizar e desbabelizar alguns contextos. Então existiram muitas coisas, que foi aquela bolsa que eu guardei, o canal que aparentemente não existe. Eu acho que talvez ele exista, ou até que ponto eu estou sobrecanalizando, sintetizando, operarializando a minha síntese, a minha antítese, a minha tese, a minha sobretese. Eu tenho aí anotado no meu WhatsApp, né? Fiz uma temática que está dentro do Facebook, eu não estou com ele aberto. Utilizem os critérios de invadir, não pejorativizadamente. Até que ponto está na mão de quem? De inimigos, de amigos, de incongruentes, restrito, podem invadir à vontade. Eu estou, entre aspas, questionando por que eu não posso estar aberta a todas as condições que eu não tenho mais, eu não quero mais estar no olho da rua, ou ser equivocado. Mas eu não estou não satisfeita de não estar tão aberta assim. Então eu estou usando o recurso de jogar algumas coisas ainda no YouTube, que está em aberto, e no outro que está fechado, mas que tem uma bagagem de coisas absurdas. Né, eu utilizei recursos que traz uma apresentação sobre campos históricos, filmes, coisas engraçadas, não necessariamente, que aparentemente a quem olha com bom tom, não, se for seu filho, você vai falar o da rua, mas isso daqui é um instinto do animal, a quem desacata. E o seu, né, questões quando você colocar algumas coisas, usar inclusive palavrões, eu não tenho problema nenhum com isso e vou fazer isso até o final, inclusive. Então, algumas questões aqui, pormenorizando redatações, a quem justifique sobre grandesidificar sentido Nobel, astrofísico em educação física, como personal trainer, de fato fui, eu de fato sou o que ninguém foi, ainda que o que é calcular, o que é informatizar, o que é entre avaliações físicas, o que é a mensuração de carga, quem de fato marcar um minuto e não marcar um minuto, que é a sobreposição serial entre angularizações, entre unilateralidades, entre tempo de destempo, tudo que acontece, e o limite de quem quer determinar um limite, além do limite, estando em todos os limites como deslimites, né? Que apontar o céu é o limite, não o limite. O paraíso está aqui, não necessariamente. Quem tem o céu, desinferniza e não vê o demônio, ou o demônio bota o demônio de greve, não necessariamente. Que avaliar quadrado como desquadrado da distância sobre o nu, o a pé, alto fundo, laterais. Prioritariamente, isso é um tratado de fé extraordinário. Eu não aceito ninguém que desacata a minha genialidade sustentável. Não ouse me empurrar em buracos, não ouse duvidar que eu tenho extratos de sobreposições entre passagens da Santíssima Trindade, entre a quem justifique convidar irrevogabilidades perante Bíblia, ao Corão, ou qualquer coisa, mandamentos, pecados capitais, a quem subsistenciar as coisas, desmandamentar, sobremandamentar, né? O que virou infinitivo, incongruências de grupos, o que é redatar presente, praxeológico, que são relações teórico-práticas engenhocadas, pró-engenhocadas, que é o fracasso do pré-instinto ou do instinto, e a quem atribuir sentido que precisa engenhocar teoria praxeologizante, a quem justifique em todo um modelo aterrizado, ou entre cabeças, ou que fala entre alguma humanização, instrumentar entre estações, em que momento causa e efeito de macroperiodização, astrologizar, mesoastronomicizar, né? Entre aeróbio e anaeróbio a pé, que é entre abduzíveis de fato, teletransportar, transmutar, eucaristificar, né? Colocar ato, fatificação sobre a minuciosidade, abduzível, ressurreicesorível, que ressurretifica a complexidade de estar em mim, o que é fascinar, ou de fato, né, não colocando sobre a pejoratificação, e o que é criada
sobrecriada, multicriada, e a condição sobre o valor e o que precisa ter e o que foi colocado para revelar um filho e quem é um marido e um intermarido, e não necessariamente sobre a radicalidade de Maria entre Deus e que é a consecutividade como alternância, que é a temporalidade mesotemporal, a quem justifique racionalizar desintermitência de morte e vida e atribuir valor extraordinário sobre o divinizado humano como um humano divinizado que habita em mim. Eu sem sombra de dúvida, as minhas habilidades, o que é utilizar um vem e volta de falar, oralizar, mas o que eu sustentei, o que o tempo diz e as minhas práticas, eu não sou literalmente nobre, bem tradicionalizada, a ponto de impostar-se a linhagem sagrada de Aruanda, né? Colocando questões entre pais e filhos ou desacatando essa questão para justificar o valor moral de Jesus e a Maria como de Deus entre deusa, né? Quem são seus machos entre as suas fêmeas e não necessariamente. Mas quando a coisa fez, colocar eram pagãos. E em Jesus Cristo, sim, e quando coloca entre Jesus Cristo, mas entre Maria e quando afeta questões genealógicas independente de árvore e a quem você apontar, árvore, ramo, sangue, entre o anátomo elementar justificar a árvore genealógica que convida a dizer tantos conectados, apontados como família, a quem matéria-prima coisificável, tão perto, tão longe, porque e como receituam verdades de regimes apontados como mocinhos, a quem vilões, vilões a quem mocinhos, inclusive sobre a nota que eu coloco, né? O que é o paradoxo do judeu, o paradigma do ariano, e entre Jesus e Hitler, como eu coloco questões de fato reais, e o que é o nacionalsocialismo, que mesmo empodera, que a priorificação de fato sustenta coloquializar o valor sobrenatural de a quem apontar os vilões e não vilões sobre minutas de ato. Eles não só quererem estar ou atingir a plenitude tal e transitar entre dimensivas aparentemente purgatorizantes, entre essa vida como entre outras, que o que é codificar o valor histórico real, não necessariamente geográfico, também geográfico, que é o ponto biologicível, preventivo agudo, como crônico, a quem curativizar, justificar placebo, não necessariamente controle, não necessariamente, mas a pauta que protecioniza a grandeza, a quem justifique convite de aceitar, ir além e não necessariamente duvidar, ou mesmo que viram perguntas e respostas, que constantemente o campo sináptico é induzido. Poxa, por que eu estou pensando isso? Por que eu tenho medo disso? Por que parece que eu vi isso antes? Por que parece que eu nunca vi? Isso é um pecado? O que é, né, o prazer ou a plenitude do prazer? Conhecer o corpo, que o corpo não é seu necessariamente? O que vira engenhocar o outro, o oposto se atrai ou parece que é uma coisa e não é? E vira um fracasso, tem que doar, é dor. Quando atinge a totalidade experimental. Então eu tive todas as coisas de uma, né, eu fui grão-mestrificada com plenitudes, com celibatos, né, quem sou eu no mesmo corpo, né? Morri quantas vezes, quem está de fato, ainda que eu tenha o combo da totalidade, isso se torna indivisível para apontar o que é um priorado, o que é um protocolo, e referencializar entre mortos ou apontados mortos a quem desvivos ou vivos que purgatorizam, eu tenho um valor, né, um pouco perfeccionizado, autoconsagrado, impostado sobre esta grandesificação que vem em mim e que me mostrou esse poder de sobrenaturalidade, de espiritualidade, de domínio, de poder passar batido e não batido, ou seja, deuses estão o tempo todo, a quem é o convite de enxergar e não enxergar, e desclassificar relações comuns e relações literalmente complexas, sobre o que é mais expectatival, ou precisar de morrer e matar, ou não considerar, que a gente fala não dá valor a isso e aquilo, quando inclusive dizer, né, que sobre alquimizações, ou dizer que está contaminando o corpo, toma o remédio, não necessariamente o que virou essa minuciosidade alquimizante, sobre não ter medo, ou tendo medo ou não tendo medo, o que é parar ou continuar, descontinuar, quando a gente coloca inclusive, né, medicamentos, a quem droga, remédio, dosagem, natural, artificial,
as coisas que subsistenciam relações heterotrofíveis, a quem justifique causa e efeito de não quererem estar ao outro do mesmo sexo, do outro sexo, não necessariamente. Quando dizem, é causa e efeito daquela comida, qual é a droga que usou, eu não tenho transes, aparentemente não. Automatizadamente me permitir, talvez sim, mas é tudo consciente.